E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Como vem passando aí dessas semanas? Vocês, pessoal, do primeiro ano aí, até agora ninguém entrou em contato comigo. Eu ou tá indo muito bem as coisas ou não tô entendendo nada. Eu não sei o que tá acontecendo aí, pessoal. Então, dúvidas tem que estar entrando em contato para tirar as dúvidas comigo aí, galera. Então, ó, estudando aí firme, por gentileza, hein? Então vamos lá, galera. Primeiro ano aí, ó. Nossa aula 5 hoje, né? Vamos estar falando aí do capítulo 2 ainda na frente A. E aí é sobre decomposição de movimentos, ok? Quer dizer, os movimentos podem ser decompostos ou eles podem ser compostos, ok? Vamos ver aí o que significa essa situação pra gente. Mas antes disso, vamos fazer a nossa correção aí, né, do CT que ficou para vocês, né? Foram dois exercícios. O primeiro exercício é esse que está na tela, que ele diz assim, ó, da página 56 de aprendizagem. Tinha um enunciado anterior, né, que o exercício vai depender dele, que diz assim, ó, um avião voa entre duas cidades com 400 quilômetros de distância uma da outra, desenvolvendo uma velocidade média de 800 quilômetros por hora na ida. O vento está a favor da viagem e tem uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Qual o intervalo de tempo despendido nessa viagem? Esse foi o iniciado do exercício que a gente chegou a fazer, né, aí em sala, né, para poder acostumar com a ideia. Em sala não, né, na aula anterior. Agora, assim, ó, o exercício 7, que depende desse enunciado, que foi o que ficou para o CT para vocês, fala assim, ó, o mesmo avião no exercício anterior faz a viagem de volta desenvolvendo a mesma velocidade. Ou seja, os dados que eu tenho aqui é o seguinte, a velocidade do avião é de 800 quilômetros por hora. Ele faz a mesma situação, é a viagem de volta, então quer dizer que a distância a ser percorrida é de 400 quilômetros. Aí olha só o que ele fala agora, ó. Entretanto, agora o vento é contrário ao deslocamento da aeronave, com velocidade de 40 quilômetros por hora. Quanto tempo demora essa viagem de retorno? Ok? Então, ó, eu tenho agora uma velocidade aí do vento que é de 40 quilômetros por hora. Eu quero saber quanto tempo demora para essa aeronave realizar o seu percurso aí. Ok? É isso que eu quero descobrir. Então, galera, vamos ver como é que a gente faz esse problema então em questão. Olha só, se o avião agora está voando e o vento está contra, quer dizer que o vento está atrapalhando este movimento do avião. Então seria uma coisa do tipo assim, ó, a velocidade, né, que a gente vai ter como resultado disso aí seria o seguinte: seria a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Lembra que a gente falou aí na aula anterior que quando você tem movimentos contrários, né, as velocidades vão se subtrair, né? Então aí na situação aí uma vai atrapalhar na outra. Então olha só, a velocidade resultante que a gente vai ter vai ser a velocidade do avião, que é 800, menos a velocidade do vento, que é 40. Então a velocidade resultante desse movimento é de 760 quilômetros por hora, ok? Então esse é o valor que a gente encontra. Mas o exercício não quer saber esse valor de velocidade. Esse valor de velocidade é necessário para determinar o que o exercício quer. O que o exercício quer? Ele quer saber o tempo que gasta para fazer essa viagem de volta, quando tem essa velocidade do vento contra. Então a gente só precisa utilizar o que a gente já conhece de velocidade. A gente sabe que velocidade é o deslocamento, ΔS, sobre o intervalo de tempo. Então, olha só, qual é a velocidade que está tendo agora realizada? É uma velocidade de 760 quilômetros. Qual é o deslocamento que vai realizar? Será que é o de volta? Então quer dizer o quê? A distância entre essas duas cidades é de 400. Então eu consigo descobrir quanto tempo vai gastar aí este movimento. Então, ó, fazendo a resolução, ficaria assim. O tempo gasto seria 400 dividido por 760. Este tempo dá um valor aí, né, em torno de 0,53
horas nessa divisão quando a gente faz. Isto é aproximadamente 31,8 minutos. Então você pode aí fazer o exercício de transformar em minutos ou dar a resposta em horas. É lógico que numa situação de viagem assim é mais conveniente a gente dar a resposta em minutos, porque a gente está falando num tempo menor que 1 hora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham acertado essa questão no CT de vocês aí. Agora o outro CT para a gente corrigir. É da página também 56, só que esse agora é o exercício número 8. Olha só, galera, o exercício número 8. Que ele depende deste enunciado aqui, ó. Considera uma partida de vôlei de praia em que um jogador dá um saque na direção do ponto A. Então, olha só, o cara que vai sacar é esse pontinho vermelho, e ele vai dar um saque na direção do ponto A. Aqui está o ponto A. No fundo da quadra marcado na figura, beleza. Fazendo assim, ó, assinale na figura a posição em que um jogador defensor, então aquele que vai receber a bola, deve se posicionar para fazer a recepção desse saque. Repare que no desenho está tendo aqui, ó, uma seta mostrando que o vento se encontra, né, da direita para a esquerda. Então, na hora que esse indivíduo sacar aqui a bolinha, né, a bola de vôlei, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um movimento assim, ó, porque ela vai ser arrastada pelo vento, né? Então, quer dizer, o receptor ele tem que se encontrar aqui, ó, no lado oposto, no lado oposto do ponto A. Então, aqui deve ser onde o defensor deve ficar. Espero que vocês tenham acertado essa questão, também bem fácil, né? Bem tranquilo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Então vamos lá, ó. Próxima coisa. Vamos falar agora do lançamento horizontal, né, como parte dessa matéria. Qual que é a ideia do lançamento horizontal? Vou mudar a cor aqui da minha caneta, que acompanha comigo aqui, pessoal. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho uma superfície aqui, horizontal. Sobre essa superfície eu tenho uma mesa, ok? É só a título de exemplificação. Então eu tenho uma mesa aqui, e aí vai acontecer o seguinte: nessa mesa eu tenho uma bolinha que foi, né, jogada sobre a mesa com uma velocidade v, e essa velocidade vai se manter constante, ok? Eu falo que a velocidade inicial nela. Quando ela chegar aqui, ó, no finalzinho dessa mesa aqui, ela vai continuar tendo velocidade, né, constante. A partir do momento que ela largar a mesa, ela largou a mesa, ela continua tendo velocidade constante na horizontal, quer dizer, na horizontal ela continua fazendo esse movimento. Porém, agora ela não tem mais o apoio da mesa. O que vai acontecer? A gravidade está agindo, puxando esta bolinha para baixo. Então, a ponto que esta velocidade v faz ela ir para frente, a gravidade faz ela descer. A velocidade v zero faz ela ir para frente e a gravidade faz ela descer. E aí vai fazendo isso aqui durante todo o movimento. Repara só, eu tenho um movimento aqui que forma uma semi-parábola. Esse aqui é uma situação de lançamento horizontal. O que a gente tem aqui de extremamente importante para analisar? Repara o seguinte, a velocidade na horizontal, que é o V0, ele continua inalterado, não houve mudança alguma. Mas, olha só que coisa legal, show pra caramba, ela não tinha velocidade nenhuma na direção vertical, então a velocidade em y era 0, só que com o tempo ela foi ganhando velocidade, ela foi caindo. Ou seja, por causa do quê? Por causa da aceleração da gravidade. A gravidade vai começar a acelerar esse corpo em movimento de queda. Então ele vai o quê? Realizar aqui, ó, um deslocamento que seria a altura. Só que ao mesmo tempo que ele faz deslocamento que é a altura, ele está fazendo, né, um lançamento aqui que vai obter um certo alcance. Então, olha só, eu tenho altura devido à gravidade, uma queda, e eu tenho um alcance devido a essa velocidade na horizontal. Ou seja, este movimento é composto de dois movimentos. Que movimentos são esses? Eu tenho um movimento na horizontal e... Opa, desculpa. E eu tenho um movimento ocorrendo também na vertical, galera. E aí, o que tem diferente nesses dois movimentos? Na horizontal, não tem alteração de velocidade. Então, em todo lançamento desse tipo, na horizontal, a velocidade ela é constante. Nunca esqueçam disso, viu, pessoal?
A velocidade é constante na horizontal. No lançamento horizontal, o movimento na vertical, né, não tem velocidade constante, tem aceleração. Então é um movimento uniformemente variado. Ou seja, o na horizontal era um movimento uniforme, certo? Se era um movimento uniforme, quer dizer o quê? Que este movimento na horizontal eu posso utilizar a seguinte expressão: S é igual a S0 mais V vezes T. É a função horária do movimento uniforme. Se esse movimento na vertical é uniformemente variado, eu posso utilizar as seguintes expressões: V é igual a V0 mais A vezes T. S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. E V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Qual que é as observações extremamente cruciais nessa parte? É o seguinte: a aceleração na vertical é sempre a da gravidade, e a gravidade sempre vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação de lançamento horizontal, a velocidade inicial do nosso objeto é sempre zero, porque ele parte do repouso. É o momento aqui que ele começa a cair, ele larga a mesa, ok? Entenderam até aí, galera? Show de bola, não é? Então, ó, lançamento horizontal é composto por dois movimentos. Movimento na horizontal, que é o movimento uniforme, velocidade constante, porque a gravidade age na vertical, não na horizontal. Movimento na vertical, movimento uniformemente variado por causa da gravidade. Então, quando você junta esses dois movimentos, você tem uma parábola sendo feita, ok? Você tem uma parábola sendo feita quando você junta esses dois movimentos. Aí outra coisa que a gente tem aí em relação a esse tipo de movimento, galera, é uma coisa chamada assim o princípio da independência dos movimentos, ok? Princípio da independência dos movimentos. Esse princípio da independência, ele afirma o seguinte pra gente: se eu pudesse lançar ao mesmo tempo, olha só que coisa legal. Ó, vamos supor que eu tenho uma mesa, ela tem aqui a mesma altura H aqui, deste lado, e a mesma altura H aqui do outro lado. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação ocorrendo. Eu estou arremessando uma bolinha com uma velocidade constante v, então ela vai ser jogada e a gente sabe que ela faz um movimento parabólico, faz aqui ó, uma parábola, uma semiparábola. E do outro lado aqui, né, uma bolinha de outra cor, vamos supor aqui preta, eu abandono desta altura, então ela vai cair. Ok? Então aqui ó, é um movimento de queda e aqui é um movimento de lançamento. De acordo com o princípio da independência, Galileu confirmou a seguinte coisa pra gente, galera. Se eu abandono no mesmo instante, ó, se for abandonado, no mesmo instante, isso é legal, no mesmo instante e da mesma altura, então, ó, se eu abandono no mesmo instante, na mesma altura, os dois corpos vão gastar o mesmo tempo. Ok? Os dois corpos vão gastar o mesmo tempo para atingir o chão. Esse é o X da questão. Então, ó, por que isso acontece? Porque estão sendo abandonados da mesma altura. Então, na vertical, os dois vão percorrer a altura H. Certo? E como os dois estão na vertical percorrendo a mesma altura, os dois também estão influenciados pela mesma aceleração, que é a gravidade. Como eles percorrem a mesma distância, com a mesma aceleração na vertical, eles vão tocar o chão no mesmo instante. Aí você poderia me questionar, né, se a gente estivesse presencialmente aí. Ele fala assim, mas David, este aqui, ó, em azul, ele faz uma parábola, ele acaba deslocando aqui na horizontal, ele tem um deslocamento ΔS.
Se ele desloca, ele acaba andando mais que o outro. Não, mas o importante aqui é o seguinte, ó. O que ele vai percorrer de altura é o mesmo que esse outro aqui também vai percorrer. E eles, para fazerem esse mesmo percurso, eles vão ter que fazer juntos, porque eles têm a mesma aceleração e deslocam a mesma altura. O que acontece na horizontal não vai importar nessa situação. Então, o tempo na vertical é igual ao tempo, né, no lançamento ali, ó. Então, ó, o tempo que ele está gastando de um lado vai ser o que ele está gastando no outro. Isso é o princípio da independência. Não importa se eu estou fazendo aqui um movimento parabólico ou um movimento simples de queda, os tempos são iguais. Guardem isso aí, viu, galera? Guardem isso aí que é super importante. Já que a gente discutiu essas coisas, vamos fazer um exercício para poder fixar essa ideia. Olha só, imagine um avião bombardeiro voando horizontalmente com velocidade constante. Ó, o que eu sempre aconselho é que você pause, né, resolva e verifique comigo a solução, né, dando continuidade no vídeo. Então faça isso aí, dá uma pausa agora, resolve e depois continua comigo. Tá dizendo assim, ó, em um certo instante uma bomba é solta do avião. Desprezando a resistência do ar, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a bomba cai verticalmente para um observador parado na Terra. Então vamos lá em situação nossa. Ó. Eu tenho aqui o avião aqui, e eu soltei essa bomba. Para alguém aqui parado, né, aqui na superfície da Terra, vou imaginar que eu tenho um indivíduo aqui na superfície da Terra, ele está observando, né, um movimento assim, ó, caindo retinho. Aí vem uma questão, né? Não. Olha só a coisa importante. Este avião possui uma velocidade horizontal. Esta bomba, quando é abandonada deste avião, continua tendo essa velocidade horizontal. Ok? A velocidade na horizontal da bomba é igual ao do avião pelo princípio da inércia. Os dois vão continuar tendo o mesmo movimento. Esta velocidade na horizontal da bomba, né? Vou até colocar VH aqui, ó, de horizontal. Ela só mudaria se existisse alguma resistência. Como a gente está desprezando a resistência do ar, né? A velocidade da bomba continua sendo a velocidade do avião para a horizontal. Então quer dizer o quê? Então ela continua no movimento que ela está fazendo de queda, indo para a direita como se o avião estivesse levando ela ainda. Então ó, a bomba continua fazendo este movimento aqui, ó. Então repara só, o movimento desta bomba não é vertical, ok? O movimento dessa bomba é um movimento parabólico, ok? Então isso aqui é falso. Falso por quê? Porque por inércia a bomba continua tendo a mesma velocidade que o avião. Segunda afirmativa. A bomba cai com uma aceleração vertical igual à aceleração da gravidade. Lembra que todo movimento de queda, a aceleração é a da gravidade. Então isso aqui é verdadeiro. Se terceira afirmativa, está dizendo o seguinte na terceira afirmativa: a bomba atinge o solo exatamente abaixo do avião. Por quê? Na hora que a bomba está aqui nesse ponto, o avião também está aqui. Ó. Na hora que a bomba está aqui, o avião está aqui. Por quê? Na horizontal, eles possuem a mesma velocidade. Então, quer dizer, o deslocamento que a bomba vai ter na horizontal é o mesmo que o avião também vai ter. Então, isso aqui é verdade. Ela vai cair logo abaixo do avião. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Se alguém estivesse lá dentro do avião olhando essa bomba cair, ia ver ela caindo vertical para baixo. Se quem agora estivesse aqui do lado de fora, que é esse meu bonequinho aqui, ó, estaria vendo ela cair, né, formando uma parábola. Então lembre, tudo depende do referencial, galera. Então, ó, continuando, fica aí como CT para vocês o exercício de aprendizagem 13 da página 62 e o exercício proposto 9 da página 65. Então todo mundo aí tem uma ótima segunda e estudem bastante e aproveitem o feriado da terça, né, em casa.